De 21 a 29 de junho, a Embaixada Solidária aqui de Toledo promove a Semana do Migrante. Então, é uma semana com muitas atividades que vem justamente aproximar a sociedade, a todos nós, de toda essa cultura, essa riqueza que nós temos, dessas pessoas que estão aqui na nossa cidade e que nós podemos aprender muito ao longo desses dias. Bom, esse é o nosso bate-papo de hoje aqui no Conversa Oeste, podcast do Jornal do Oeste. E antes de começar o nosso papo aqui com a Edna, também com o Pierre, eu tenho um convite para fazer para você, que é assinar o Jornal do Oeste para receber na porta da sua casa, na sua empresa, todos os dias a notícia, as matérias que são destaques aqui em Toledo, na região, no Paraná, no Brasil, por aí vai. Enfim, para que você possa realizar a assinatura, nós temos o link aqui abaixo na descrição do vídeo e eu espero você. Bom, agora então, vamos falar sobre a Semana do Migrante, que é promovida pela Embaixada Solidária, só que antes, assim, a Embaixada Solidária tem um trabalho que eu admiro demais, tanto é que no ano passado fiz o estágio da faculdade lá na Embaixada e pude conhecer de perto todo o trabalho lindo, 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 lindo que é desenvolvido. E aí, eu quero aproveitar... boas-vindas para vocês aqui no meu podcast. O Pierre já esteve aqui antes. Seja bem-vindo novamente, Pierre. Obrigado. Bom dia, é um prazer enorme de estar aqui mais uma vez. Para nós falamos sobre a Semana do Migrante, promovido pela Embaixada Solidária, que vai começar sábado, dia 21, que vai terminar dia 29 de junho. Bem-vinda também, Edna. Edna aqui está aí à frente da Embaixada Solidária há muitos anos já também. É um prazer conversar contigo, Edna. Prazer, Joana. Que bom estar aqui. Eu estou estreando, né? Estava ansiosa para vir aqui conversar com as pessoas que acompanham, né? Está também com a equipe do Jornal do Oeste, que tanto tem nos ajudado nesses 11 anos de história da Embaixada Solidária. Então, é sempre muito gostoso voltar aqui no podcast a primeira vez para nós falarmos desse momento importante. É um momento, a Embaixada está aberta para a população durante todo o ano, mas na Semana do Migrante é quase Natal na Embaixada, então é um momento que a gente abre a casa de forma muito festiva, mas não só festiva, de uma forma a refletir também, né, a situação da migração, a vida das pessoas migrantes que estão aqui em nossa cidade. Então, estou bastante feliz em ter essa oportunidade para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse tema. E antes, então, da gente entrar em todos os detalhes da Semana do Migrante, acho que é muito importante sempre a gente ressaltar a história, né, um pouco dessa trajetória da Embaixada Solidária, porque esses 11 anos aí tem muita coisa para contar, muitas pessoas, são mais de 40 países, né? Mais de 40. Acolhidos. Hoje nós estamos com a marca de 42 países, há cerca, eu acho que de 2 meses nós não temos o registro de novos povos, mas é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, Joana. Quando nós olhamos a geopolítica, a política internacional, a situação internacional, nós estamos falando também da condição das pessoas que lá vivem, né? Então, toda vez que entra em colapso, seja econômico, político, religioso e por outros desastres naturais, hoje nós trabalhamos com um público que também, muitos deles são vítimas de desastres naturais. A gente sempre gosta de lembrar, e lembra com tristeza, o que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, por exemplo. O que foi aquilo? Transformou pessoas que até então tinham uma casa, uma escola, uma empresa para trabalhar, um mercado para fazer suas compras, e do dia para a noite isso tudo desapareceu e ficou submerso. A gente não precisa ir muito longe para entender que em muitos países isso acontece não só em um estado, em algumas cidades, como aconteceu aqui em território nacional. Nós temos países como, por exemplo, o Haiti, que o Dr. Pierre pode falar com muito mais propriedade, e outros países também, que isso acontece num país inteiro, numa região inteira, que vai colapsar toda essa economia, que vai colapsar trabalho. Então, nós, quando falamos principalmente do refugiado, da migração forçada, nós estamos falando de que a qualquer momento e em qualquer tempo nós podemos ser os próximos refugiados. Então, é importante que as cidades
que tem oportunidades, e Toledo, ainda bem, e graças a Deus, e ao trabalho de todos que aqui estão, os migrantes que chegaram lá atrás, italianos, alemães, os orientais, os paraguaios, os argentinos, nos ajudaram a construir uma base sólida de sociedade que hoje pode servir de abrigo para outros povos. Bom, e também tem o trabalho que é desenvolvido, né, Pierre, de acolhimento com as pessoas que chegam até aqui. Então, desde o acompanhamento, quando necessário, o jurídico, né, que você também realiza, a questão de todo, às vezes, fornecimento de alimentos, né, de móveis, coisas assim que possam facilitar a moradia, a estabilidade, a questão de emprego. Então, conta um pouquinho como que é esse acompanhamento, esse acolhimento oferecido. Ótimo. Na Embaixada Solidária, nós partimos de princípios e nós materializamos isso, que é a casa de todos os povos. Hoje em dia estamos com 42 países que nós já recebemos aqui em Toledo, na Embaixada Solidária, ou seja, que já passou, que tem registro aqui na sede da Embaixada Solidária. A partir do momento que o migrante ele chega, nós temos que realmente ver como nós vamos documentar essa pessoa. Nós temos uma boa relação com a Polícia Federal, que permite que a gente diminua realmente o prazo para que essa pessoa pode solicitar o NM, que é o Registro Nacional Migratório, e a partir daí nós vamos fazer um encaminhamento para o trabalho. Mas antes de tudo, o migrante ele chega muitas vezes sem nada. Então, lá na embaixada, nós temos que providenciar o café, nós temos que providenciar a alimentação. E depois a gente tem que começar a planejar realmente onde ele vai morar. Às vezes, semana passada, se eu me engano, recebemos 2 argentinos, que nós teríamos que pagar, sediar num hotel, para que a gente, eu achei cubano, foi 2 cubanos, temos que sediar num hotel e depois para encaminhamento para o trabalho e depois para tentar buscar espaço para que eles possam morar. E a partir daí a gente tem que começar organizar a casa onde eles vão morar, uma panela, uma geladeira, um fogão, tudo tem que ser feito lá na embaixada, porque muitas vezes eles não conhecem o Brasil, eles não sabem comunicar na língua portuguesa. Ou seja, na espaço da Embaixada Solidária, nós temos que reorganizar a vida desse cidadão que chega aqui para a gente. Então, muitas vezes, temos que... ele chega aqui, então a gente tem que começar de zero para que nós recolocamos ele dentro da sociedade, com o trabalho, com uma casa para morar, com condição realmente digna para que ele possa realmente recomeçar. Mas é um trabalho que demanda muitas coisas. E a sociedade de Toledo contribui realmente para que esse trabalho possa ser realizado, porque nós não temos condição de fazer isso, mas com a sociedade estamos indo muito bem. Inclusive, né, Edna, várias atividades são realizadas, tem curso de costura, tem também a aplicação na cerâmica, agora me fugiu o nome. Sublimação. Isso, sublimação, cursos que são oferecidos, né? Sim, Joana, e esses cursos, a gente está sempre... A semana passada nós recebemos a visita de 2 secretários de Estado na Embaixada e um deles, secretário de Justiça, o Valdemar Jorge, que esteve conosco, para conhecer o que é realizado dentro da Embaixada. Então, a Embaixada... ela sempre está muito conectada também com o setor produtivo, com a indústria, com o comércio. Para quê? Para perceber onde estão as oportunidades. Recentemente, há cerca de 4 meses, nós tivemos uma importante reunião com o núcleo de gastronomia aqui da cidade de Toledo. E lá identificamos que são necessários muitos colaboradores na cozinha, no restaurante, seja como garçom, enfim, todo o pessoal do serviço da gastronomia. Então, a Embaixada, neste momento, está com a sua atenção voltada à formação de pessoas também na área de gastronomia. Em cerca de 45 dias, nós teremos lá uma cozinha internacional, que você já teve o privilégio de conhecer e também provar as experiências gastronômicas que nós já estamos realizando. Mas essa cozinha, que é o projeto Cozinha Mundo, a primeira parte foi incentivada pela Fundação Cargill, através de um edital que vencemos.
depois pelo Instituto BRF, através de outro edital que vencemos, e ela vai entrar numa terceira fase, que é uma terceira fase que vai ter um co-work solidário para que a gente incube os primeiros meses das empresas abertas e geridas pelos migrantes aqui na cidade. Então, o projeto Mundo em Retalhos ele já está completando 5 anos, com diversas premiações, trazendo uma história muito bonita para a Embaixada e cerca de 200 costureiras ou costureiros ano, porque o migrante, o homem, ele é muito afeto também à costura. Geralmente é um estilista, quando é haitiano, africano, é um ateliê, é um alfaiate, como a gente conhecia e conhece essa profissão no Brasil, quando é venezuelano, de países islâmicos. O homem também que vem do Afeganistão, do Egito, ele tem uma certa propensão ali à costura, aos artefatos manuais. Então, nós estamos sempre fazendo essa leitura, onde é que o migrante pode encaixar-se em toda a sociedade, mas também no mundo do trabalho, para que ele possa cooperar e, né, ter o seu espaço. Então, a profissionalização sempre caminhou muito junto com a Embaixada. Uma das prioridades que nós temos também é articular os cursos de português, para que essas pessoas consigam minimamente entender e falar o nosso idioma, para que facilite as relações. Basta a gente fazer aqui um exercício rápido de alguns segundos. Como é que você chega num país em que você não domina o idioma e você tem acesso à saúde, à justiça, à educação e a setores fundamentais? Imagina que você saiba 3 ou 4 palavras do idioma, que geralmente é essa realidade que nós temos aqui em território nacional, e você tem um problema, vamos colocar um problema psicológico, psiquiátrico. Como é que você vai fazer a leitura do que você está sentindo e repassar para esse profissional para que ele possa te auxiliar em algum momento? Então, nós temos, durante esses anos, nos deparado com essa situação. Uma outra situação que eu cito também são as mulheres no puerpério, são as mulheres em trabalho de parto. Como é que fica essa tradução? Como é que fica esse contato dela com a equipe que está nos cuidados, né? Recentemente, eu acho que há 3 ou 4 dias, a Embaixada lançou uma campanha de vacinação da gripe em 4 ou 5 idiomas. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso público, essa informação precisa chegar no nosso público. Então, nós estamos aí vivendo um momento um pouco mais complicado com relação a síndromes respiratórias. Então, o papel da Embaixada é antecipar tudo o tempo todo. A situação vai ocorrer ali na frente, nós temos que estar antecipados para poder dar uma resposta coerente à sociedade e gerar um impacto bacana. Então, o nosso grande exercício de articulação é pensar onde tem oportunidade, onde tem fragilidade, para que, de forma conjunta, sempre com muitos parceiros, a Embaixada pode até protagonizar esse momento, mas ela é uma colcha de retalhos, então ela é feita de muitos parceiros. Quando eu digo isso, basta a gente lembrar que todas as universidades, sem exceção, possuem uma parceria ou uma relação com a Embaixada. Os clubes de serviços da mesma forma, né? Os veículos de imprensa a gente não precisa nem dizer, porque eu sempre costumo dizer, a gente só tem história para contar. E essas histórias é que convencem, que trazem outros parceiros. Então, nós somos uma grande colcha de retalhos, uma colcha de bandeiras, né? Porque as culturas acabam se misturando, se integrando, é uma coisa muito bonita de observar. Então, além da profissionalização da qualificação, nós temos que estar atentos à revalidação de diplomas, nós temos que estar atentos às mediações culturais no ambiente de trabalho. Então, se começar bem cedo, o dia ainda fica curto para a gente articular tudo o que é necessário para que a causa continue existindo com excelência aqui na cidade de Toledo e na região oeste do estado do Paraná. Inclusive, tem uma frase, agora eu não lembro exatamente como que ela é. Se não me engano, foi o pai da Isabel que falou que é natural que a própria natureza faça as suas migrações. Como é que é mesmo essa frase? É uma frase épica. É linda. Aliás, quem assistiu o nosso documentário, Chegadas, depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele, vai ouvir
do personagem do Oscar Gutierrez essa frase. Ele diz assim: os pássaros migram, os peixes migram, e é tão natural que o homem migre também. E se a gente for observar a natureza, até o sol, todos os dias, faz a sua viagem, né, e faz a sua translação, rotação. E, de fato, os passarinhos, os peixes, os animais têm essa saga pelo planeta Terra. Como é que a gente espera, então, do homem, né, um ser racional, até que se prove o contrário, que ele vá ficar no mesmo lugar diante das necessidades? Então, é uma frase para nós muito emblemática. E essa frase chegou assim de Cuba nos ensinando muito, porque por muitas vezes a sociedade faz um exercício de pensar a migração como algo exótico, a migração como algo assim, sabe, é sempre o diferente. São pessoas procurando melhores oportunidades de vida. Tem gente que migra de bairro, tem gente que migra de casa, de estado, e tem quem migra de país, de continente. E a gente precisa observar a migração da forma mais natural possível, né? O outro não é um ser exótico, ele só tem uma cultura que, em alguns pontos, é diferente da sua, tem uma língua que é diferente, mas o ponto comum é que a gente está procurando a sobrevivência, a gente está procurando uma vida melhor, né? Nos proteger nessa caixinha chamada mundo, que alguém decidiu dividir geograficamente em fronteiras e em países, mas que nós temos o direito de estar, ou pelo menos deveríamos ter o direito de transitar e estar aonde possamos acreditar que a vida tenha melhores condições. Uma das coisas assim que eu vejo no ser humano e que eu acho muito incrível, que me gera uma empatia, assim, é saber que cada um tem uma bagagem, tem uma história por trás que a gente não conhece. E a gente nunca sabe o que qualquer pessoa que seja passou para estar aqui hoje, né, nessa busca pela sobrevivência, pelo trabalho, ou por qualquer que seja a busca que cada um possa vir a ter, né? E aí a gente vê justamente essa união de forças que a Embaixada promove para realmente levar. Então, é imensurável o número de vidas que foram impactadas, que nem a Edna comentou agora, dessas mães que estão no puerpério, que estão na gestação, dessas pessoas que procuram emprego. Então, eu acho que é legal também, se puder, citar algum exemplo de uma vida transformada para a gente realmente ver o quanto é fundamental iniciativas como essa e a comunidade abraçando, gerando emprego, gerando oportunidades, enfim. Todo ver essa carga. Por exemplo, há pouquíssimo tempo, e eu acho que isso é um exercício bem interessante, eu não me sinto mais no direito de fazer uma leitura do país de nenhum dos migrantes que chegam. E eu vou pedir para o Pierre complementar essa frase, porque eu tive um aprendizado de livros, eu tive um aprendizado de pessoas que conheciam parte daquela cultura, e isso é importante para você ter uma visão do mundo. Mas eu descobri na Embaixada, e tenho descoberto todos os dias, exatamente isso que você tocou. A bagagem, o que essa pessoa vivenciou na própria pele. O que foi para ela essa ruptura de decidir deixar o local, mas não é só o local. Deixa uma família, deixa a certeza de que ele vai voltar, deixa muita coisa que a gente sequer entende. Outro dia, entrevistando uma brasileira até para o próprio documentário, e ela morou no Japão há alguns anos, é a Daliana, se ela estiver nos ouvindo, quero mandar um abraço para ela. Ela morou alguns anos no Japão, e ela disse uma frase que me impactou e me fez repensar tudo isso que o Pierre vai poder dizer com mais propriedade. Ela falou, chegou um exato momento que eu não sentia tanta falta da comida do meu país, que eu não sentia tanta falta das pessoas, mas eu precisava sentir o cheiro do Brasil. E aquilo alugou um triplex na minha cabeça. Eu pensei, que cheiro tem o Brasil para quem está fora dele, entende? E que afetivamente precisa sentir esse cheiro para se sentir em casa. É aquela sensação, acho que, de voltar para a casa da mãe, do pai, da avó, e ter aquele cheiro, e ter aquela vivência. Quando ela disse isso, eu falei, cara, quantas outras coisas fazem uma falta extraordinária. E concluindo, antes que a gente possa ouvir o Dr. Pierre,
Esses dias nós chegamos na casa de uma haitiana que vende produtos típicos do Haiti aqui em Toledo, né? E eu cheguei com o Pierre, com a Scardelli, e eles viram um determinado produto, uma garrafa de um determinado produto, que para nós poderia ser um suco, alguma coisa semelhante, uma coisa parecida. Eles não pensavam em mais nada. Eles pegaram a garrafa e ficaram segurando a garrafa. E não importava o preço, não importava o valor, não importava se era pouquinho. Eles ficaram segurando e eu, assim, segurando as lágrimas, porque que valor tem aquilo para quem não tem mais a pátria aqui? E aí eu queria ouvir um pouco o Pierre, porque nós nunca vamos fazer a conta de quanto essas pessoas deixam do outro lado. Eu sempre digo que vocês vão entender o que é o Brasil quando vocês deixaram o Brasil. Então, o migrante, ele carrega muitas coisas. Como diz, ele tem uma bagagem cultural, histórica, ele tem tudo uma bagagem de costume, de tradição do país dele. Só que a partir do momento que ele chega num determinado país, parece que ele é obrigado a abrir mão de tudo. Muitas vezes, realmente, ele tem que abrir mão de muitas coisas. Ele, no sentido, ele demonstra que ele ia abrir mão, mas, na verdade, isso é a essência dele, ele faz parte dele. Ele não consegue realmente abrir mão. Vai chegar um determinado momento, as pequenas coisas, para vocês, talvez, que não faz sentido, para ele é muitas coisas. Uma salgada, um chiclete, talvez para vocês isso aqui não tem valor, mas para a gente é muito, porque faz muito tempo, a gente tem aquilo há muito tempo, é costume disso. Quando nós chegamos, eu diria, nessa comerciante haitiano que vende produto nativo do Haiti, para a gente parece que é um encontro com aquilo que faz muito tempo, que a gente estava com saudade daquilo. Não é para desfrutar o produto em si, mas é ter vontade de ver. Parece que a gente voltar no Haiti. Estamos aqui, mas com esse produto parece que estamos realmente reconectar com o país. Então, muitas vezes, é por isso que na embaixada a gente tentar entender cada migrante, qualquer que seja, para que nós tentamos, você vai perceber na embaixada tem uma peça de cada país que chega para que a pessoa consiga se identifica. Tem criança que chega na embaixada, vai lá no mural, a bandeira do meu país aqui. Isso reconecta até a criança. Então, aquilo que nós fazemos na embaixada é uma forma, quando o migrante chega nesse espaço, para que ele se sente, não está no Brasil, mas está no país dele. Ele se sente, eu reconecta, eu encontro algo aqui que consegue realmente fazer essa ligação entre eu e meu país, que tem tantos anos que eu não consigo realmente ir. Então, isso é tão fundamental, é por isso que a gente atua com uma, eu diria, cautela, porque muitas vezes você acha que você vai ajudar o migrante, mas você vai machucar ele. Então, é por isso que hoje em dia na embaixada praticamente o atendimento é feito pelos migrantes. Eu, Pedro, praticamente a maioria das coisas está acontecendo com os atendimentos com o migrante. Por quê? Há uma conexão, eu diria, nós entendemos o que nós passamos, sofrimentos. Então, nós tentamos realmente de acolher aquilo que estão chegando para não cometer os erros que nós sofremos aqui. Porque isso são detalhes, mas na vida de um migrante, ele é muito fundamental. Porque o migrante, ele é vulnerável. Até para tomar um café, a forma de tomar café, né? A forma de alimentar. Então, em caso, às vezes as pessoas me olham, eu alimento com banana. A banana, para mim, é fundamental. A primeira vez eu fui lá no mercado, eu acho que eu estava junto com a mãe, fomos no mercado, tem um pequeno queijo. Mas eu nunca vi aquilo aqui no Brasil. Eu estou aqui há quase 10 anos. E eu vi aquilo no mercado, para mim, não é somente reconexão. E eu peguei aquilo, eu cheguei em casa com o queijo, não é que eu queria comer aquilo, eu queria realmente utilizar ele como um espaço, um momento, eu estou reconectando com o meu país. Então, muitas vezes, nós temos que trabalhar nesse sentido
para, eu diria, deixar as pessoas com vontade, de manifestar o desejo deles, como eles acostumaram de fazer no país dele. É isso que vai acontecer na Semana dos Migrantes. Vocês vão perceber, vai ter momento cubano, haitiano, venezuelano, angolano, e eles têm uma liberdade de fazer na forma do país deles. Ou seja, a gente vai no mercado, a gente deixa tudo, compra o que você quiser para fazer o culinário do seu país, porque nós não o brasileiro vai fazer o culinário deles. E na cozinha é a mesma coisa que aconteceu 18 de maio. Então, eles fizeram aquilo como é acostumado de fazer no Haiti. E para eles é uma alegria, eles se reencontram com o país dele. Então, esse trabalho que estamos fazendo aqui, para que cada um se sente realmente bem acolhido e bem inserido na sociedade. E aí, então, agora, em relação à Semana do Imigrante, eu vi que tem atividades envolvendo culinária, exposição fotográfica, arte, enfim. É um mix, Joana. Nós vamos abrir já no sábado, né, com uma oficina de banquinhos lá para o artista cubana Isabel Gutierrez, que você já conhece. Inclusive, ela que pintou lá a fachada da Embaixada Solidária, que é linda. Ela que pintou a embaixada junto com migrantes de outros 7 países. Ali foi uma collab, né? Como chamam os artistas. Haitianos, senegaleses, foi brasileiros. Mas ela é responsável pelo painel O Mundo é Aqui, lá na embaixada. Às 17 horas, nós temos um café filosófico. O facilitador é o Diego Martim Pereira, do Uruguai. Um artista maravilhoso. Eu falava um pouquinho sobre o Diego com a Joana antes de começar aqui o podcast. Veio estudar no Brasil, né, juntamente com a esposa Alessandra. É um artesão de primeira, mas, além disso, tem 9 obras publicadas. E o Café Filosófico vai passar a fazer parte da rotina da Embaixada. O Dr. Pierre também está ajudando a coordenar esse processo, que é a formação de jovens e de outras mentes, até pelos resgates e pelas contribuições aos seus países. A gente chega no domingo, dia 22, com a oficina de sabores pela manhã. E, meio-dia, a culinária angolana. Os responsáveis é a Bem-vinda e o Pedro Chimuco. São 2 voluntários da Embaixada, angolanos, né? O Pedro é o nosso psicólogo, a Bem-vinda também atua na área de saúde mental e acolhimento às mulheres. Então, nesse almoço, ainda nós temos algumas vagas. Não tem custo para a comunidade. Tudo que a Embaixada faz durante essa semana é com recurso próprio, com um recurso de incentivo, né? Da lei de Paulo Gustavo e algumas vezes a Dir Blanc. Então, para quem tem interesse no almoço da culinária angolana, precisa entrar em contato nas redes sociais da Embaixada, porque vai ser com presença confirmada esse ano. Nós atenderemos um número menor de pessoas, mas com mais qualidade, com mais tranquilidade para tudo isso. Às 13h30, o Isaac de Jesus, nosso querido artista do grafite, vai inaugurar o mural Ubuntu da Embaixada. Já está pronto o mural, nós vamos inaugurar às 13h30. Às 16h tem a oficina de forró e a gente termina o dia, né, com um forró maravilhoso na Embaixada. Convidar todos, é o grupo Fogueira que vem para sempre, é tradicional. Há 3 anos nós temos um grupo de forró. Esse ano é a primeira vez que esse grupo vem para a oficina, ou seja, não precisa saber forró, você vai aprender primeiro, depois às 17h você vai colocar em prática o que você aprendeu. Na segunda-feira a gente começa cedo e é dia de integração e fortalecimento de vínculos com a saúde e assistência social do município. Nós vamos exibir o documentário Chegadas no auditório do Centro de Eventos Ismael Esperafico para cerca de 300 servidores e realizar uma conversa, fazer uma conversa. Os migrantes também estarão lá, é claro, por óbvio. A Embaixada não faz nenhuma atividade que não seja em conjunto com a população migrante, então o protagonismo é deles. Na segunda-feira, nós também vamos utilizar a tribuna livre da Câmara de Vereadores. O Dr. Pierre é que fará esse discurso e, pela primeira vez, o migrante fará uso da tribuna livre na Câmara de Vereadores, momento histórico na sessão de segunda-feira. No dia 24, nós temos um jantar e uma partilha da culinária venezuelana. Então, é a Lissete que está à disposição. As culinárias serão lá na Embaixada, já na nossa cozinha nova.
na nossa cozinha industrial, que será utilizada também pela primeira vez nessa Semana do Migrante. Quem quiser jantar conosco, jantar venezuelano, também entra em contato pelas redes sociais da Embaixada, porque os convites serão confirmados. No dia 25, a gente tem reunião do Conselho Municipal de Igualdade Racial lá na Embaixada às 8 horas da manhã. Às 14 horas tem oficina de turbantes para toda a população. Também precisa se inscrever. Vamos aprender a fazer os turbantes étnicos, todos os turbantes que a gente pode pensar lá na oficina. Às 18h30, nós convocamos a Conferência Livre de Política para Mulheres Migrantes e Refugiadas, porque entendemos que tem fragilidades e que precisam ser também corrigidas, principalmente quando a questão de gênero. No dia 26, tem reunião do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas na Embaixada, às 8 horas da manhã, também aberta ao público. Às 18h30, tem conferência... às 18h30, tem exposição Retratos da Migração, da Gi Costa, maravilhosa, fotógrafa já premiada com material feito na Embaixada Solidária. A Gi venceu em 2023 o Prêmio Sebrae de Jornalismo com uma imagem feita lá na Embaixada. Joanaí, no dia 27, a sexta-feira, o Dr. Marcelo Grondin, esposo da Moema Vieser, fará a doação dos direitos autorais do livro Haiti, Cultura, Poder e Desenvolvimento para a Embaixada Solidária. É um presente do Dr. Marcelo. A crítica desse livro entre a comunidade haitiana é excelente, e tem uma frase que me emociona muito, que ele diz que ele encontrou um haitiano muito experiente, muito envolvido politicamente, e ele disse, olha, talvez nenhum nativo escreveria tão bem sobre o meu país. O prefácio do livro é feito pelo Dr. Pierre. Então, é uma doação muito bonita e muito singela do Dr. Marcelo, que serviu no Haiti, viveu anos no Haiti, auxiliando o desenvolvimento daquela comunidade. Nós vamos nos aproximando do fim da Semana do Migrante, já vai dando saudade. No sábado, a gente tem uma oficina de colagem do Não Lugar ao Lar, também com a Isabel Gutierrez. É um projeto que já foi exposto em toda a região, que nós estamos buscando a exposição dele agora, em São Paulo, e que vai acontecer novamente na Embaixada. No domingo não poderia ser diferente. Nós teremos, então, às 10 horas da manhã, uma oficina gastronômica. Oficina gastronômica na Embaixada termina em almoço para todo mundo. Então, tem que se inscrever também, porque os cubanos vão para a cozinha no domingo, dia 29. E aí, às 17 horas do domingo, nós temos, às 16 horas, nós temos um amistoso que vai fechar a Semana do Migrante, vai jogar Brasil e Haiti lá no campo Miguel Chardon do São Francisco, né? Então, nós temos, além disso, eu esqueci de dizer aqui que no sábado, dia 28, a gente tem uma mostra de artesanatos às 17 horas na Embaixada. Então, quem for para a oficina do Não Lugar ao Lar, tem essa mostra de artesanato. E esse amistoso Brasil e Haiti vai ser animado. Já tem torcida organizada, já tem bandeira, então nós estamos aí bastante ansiosos para poder saber que a gente sabe que o esporte congrega, une, rompe barreiras, e o povo está animado, Pierre, para o jogo. O jogo vai acontecer domingo às 16 horas. Vai ser um momento excepcional e convido todos para estarem em São Francisco. E entendemos a Semana dos Migrantes, especialmente que a Embaixada providencia, é uma forma realmente de, eu diria, de inserir os migrantes na sociedade, mas, ao mesmo tempo, de tornar os migrantes visíveis. Porque nós sabemos que os imigrantes, apesar da contribuição na economia, na cultura, mas eles são muitas vezes invisíveis. Então, estamos trabalhando a cada dia, a cada minuto, para que nós tornamos essas pessoas queridas que chegaram para a gente, que contribuíram na cidade, que contribuíram na economia, na sociedade, como nós podemos realmente dar espaço para que haja realmente uma convivência, pacto, para que eles sejam inseridos na sociedade. E o futebol é um dos meios adequados para que realmente nós possamos inserir os migrantes dentro da sociedade. Então, nesse domingo, dia 29, vai ser um dia especial para o jogo amistoso Brasil
Haiti. Agora, para mim vai ser muito difícil, mas eu não sei até hoje em qual lado que eu vou ficar, mas talvez eu vou ficar no meio, né? Eu já ia te perguntar se tu ia jogar também. Olha, eu não sei, mas esse aqui vai ser surpresa. Vai ser Vai surpresa. ser. Vai ser surpresa. Ele está dividido. Mas assim, o momento assim, a gente acredita até para a nova geração. Nós estamos com a geração de crianças, adolescentes. Então, um projeto de beach tênis também. Agora o futebol, né? Então tem várias iniciativas que já não dependem mais só da embaixada. A coisa mais linda que eu tenho dessa trajetória é que, de vez em quando, nasce um projeto entre os migrantes e a embaixada só abraça, porque já extremamente capazes, nos primeiros anos foi necessário essa articulação, claro que ainda é necessária, porque nós estamos lidando hoje, né, na inclusão da causa na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, nós estamos lutando e ajudando a construir políticas públicas, então a presença da embaixada, a existência da embaixada ainda tem o seu sagrado, a sua importância, mas, na grande maioria das vezes, a gente abraça o projeto que já está pronto, que o migrante pensou, que é do jeito dele. Então, a Semana do Migrante, agora, dia 25, é um exemplo disso. Ela se formou praticamente sozinha. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou tirar foto, eu vou ser o videomaker, eu vou para a cozinha, entende? Então, assim, o objetivo foi alcançado com sucesso. Hoje é um movimento que existe, que é forte, que tem representatividade e, principalmente, Joana, o migrante fala por si. Nós precisamos, e quando eu digo nós, é um exercício, eu falo para que eu ouça, acreditar nisso e abrir espaço. Toda vez que alguém precisa ser incluso, alguém tem que ceder um pouquinho, tem que sair ali do palco, o momento, sabe? Para que o outro possa ocupar aquele espaço. A gente tem um espaço e, às vezes, é cedendo, indo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, para que o migrante fala por si. Ele tem as suas dores, ele tem a sua comunicação, ele tem as suas alegrias, ele tem a sua história. E o que mais a gente percebe é que ele não quer ser sempre a dor, ele não quer ser sempre o vulnerável. Ninguém é vulnerável o tempo todo e ninguém é forte o tempo todo. Então, que a sociedade faça esse exercício conosco de que, quando precisa de ajuda, nós estamos aqui para ajudar, mas, quando é momento de ceder um pouquinho esse espaço para que ele fale por si, das suas pautas, do que é importante para ele, que ele tenha esse espaço para ele falar. E a existência da embaixada é para garantir esses espaços. Então, o que nós esperamos agora, de 21 a 29, é uma explosão desses talentos, eles servindo o que há de melhor na sua culinária, sem cobrar um centavo de nenhum de nós brasileiros, e dizendo: olha, é uma gratidão também por vocês abrirem, né, o país está aberto, nos receberem aqui. Então, que a gente possa também conseguir receber esse carinho, né, essa gratidão, e que, juntos, hermanados, a gente consiga construir uma pátria mais sensível, uma pátria de recomeços para todos nós. Inclusive, tem uma forte articulação, né, da gestão pública, de empresas, de universidades, que também ajudam a fazer acontecer, que tem essa parceria. E aí, agora, eu achei muito, muito importante, muito legal, que o Pierre estará lá na Câmara de Vereadores, né, como primeiro imigrante, e é realmente muito, muito importante. Então, como que está sendo para você? Se prepara para esse momento? Eu diria é um momento histórico, porque quando olhamos para o migrante, e o migrante também, apesar que ele está ciente do que ele é capaz de fazer, mas como ele chega num país, muitas vezes, que já tem um pré-julgamento sobre ele, então ele sempre se sente: olha, eu sou incapaz. Muitas vezes a sociedade olha para o migrante como alguém incapaz. Será que sempre tem um questionamento sobre ele? E, para nós, na Embaixada Solidária, estamos vivendo um momento histórico, visto que nosso, eu diria, trabalho de dia a dia
muitas coisas, muitos profissionais estão chegando e estão realmente tomando a posição, como a mãe falou, que é legítima dele, é o espaço deles. Para realmente, porque eles são muito mais legítimos para explicar o que eles são, de onde eles vêm, como eles se sentem aqui na sociedade. Então, eu diria, esse momento para todos os migrantes, para a sociedade brasileira, é um momento histórico, onde realmente um migrante pode usar um tribuno para expressar, para dizer o que ele se sente. Então, para a gente vai ser um momento excepcional e estamos ansiosos para segunda-feira, para usar a tribuna da Câmara dos Vereadores para falar com a população, com a comunidade de Toledo. Bom, tem uma coisa que eu gostaria de ouvir de vocês dois. Se fosse para resumir, em uma frase, todo esse movimento que está sendo realizado em relação à Semana do Migrante, tanto do preparo quanto da mensagem que quer deixar, como todo o que ela gera, né, em torno dessas ações. Como que vocês resumiriam em uma frase, Edna, começando por você? Vou ser audaciosa e resumir em uma palavra, Joana: esperança. É o que nós vamos construir, uma geração melhor, um mundo em que a xenofobia e o preconceito faça parte utopicamente de um passado. A palavra para mim é esperança. E para ti, Pierre? Para mim, a Semana do Migrante, em uma frase, seria: minha casa está aqui na Embaixada. Que forte. Muito, né? É muito forte, é muito forte. Muito forte isso daí. Imagina, para quem está... Nós temos pessoas que estão há 10 anos sem voltar para o país, há 20 anos em Toledo sem voltar para o país. Você tem a possibilidade, por alguns segundos, voltar para a tua pátria. Então, os brasileiros que nos visitarem, que olharem as nossas exposições, tenha certeza que você também faz parte desse lar dessa pessoa, como disse o Pierre agora. Nós somos lares, né, afetivos, emocionais. Então, que a gente consiga, enquanto sociedade, realizar uma semana linda, uma semana de integração entre esses povos, e que a gente entenda que, em algum momento da vida, nós somos migrantes e estamos aí na vida terrena por algum propósito. E por que não? O mundo mudou na porta da nossa casa. Então, tenho certeza, independente de qual seja a sua fé, a sua religião, o universo deu um jeito de nos unir de alguma forma, e disso tem que sair algo poderoso. E não tem algo mais poderoso do que o amor e a esperança, que constrói todos os dias. Então, que a gente possa fazer isso de uma forma com o coração muito aberto, de uma forma muito tranquila, e a gente deixa o convite. Se você não quiser esperar até a Semana do Migrante, as nossas portas já estão abertas. Essa Casa de Todos os Povos já existe, já está constituída em Toledo. A gente agradece todos os parceiros, Secretaria de Cultura, os órgãos afins, empresas, como você disse, né, os jornalistas. Eu sempre tenho que fazer esse agradecimento. Quando deixei a profissão para me dedicar exclusivamente à embaixada, eu imaginei que havia um distanciamento. E houve um abraço dos meus amigos, dos profissionais que trabalharam comigo a vida toda. E eu, por mais que viva, por mais que repita isso em todas as entrevistas, em todos os momentos, nunca poderei agradecer o suficiente. Eu nunca posso esquecer que eu só tinha histórias para contar. E foi através de vocês, de cada um de vocês, que eu consegui contar essas histórias e que essas histórias convenceram outros corações. Graças a isso, hoje eu não sou mais sozinha. Tenho uma pequena multidão, e isso já me traz uma paz, um alívio, um conforto. E essa multidão vai crescer, e na Semana do Migrante é um momento específico também para que as pessoas tomem essa decisão nas suas vidas. Tem uma coisa que me marcou muito, que eu vejo que a embaixada cuida dos detalhes. São coisinhas assim, às vezes, que é mínimo, que a gente acha que pode ser comum, mas que na vida de uma pessoa ali, nessa experiência, né, de reconexão, ela pode fazer muita diferença. E o que me marcou, duas coisas me marcaram lá na embaixada, quando eu estava fazendo estágio lá no ano passado. A primeira delas foi a questão do sofá. Porque eu lembro que a Edna falou assim, nós temos histórias de pessoas que tiveram que caminhar por mais de 15 dias para conseguir fazer essa migração. Eu fico sem palavras para imaginar o quanto isso possa ser pesado na vida da pessoa. E daí, de repente, ela chega num lugar que pode acolher ela, e ela
se entregar e sentar no sofá. Isso, para mim, ficou marcante demais. O nosso sofá significa um abraço, e é por isso mesmo a história que você narrou muito bem. E são esses detalhes, Joana, que fazem e que construíram a caminhada da Embaixada. Essa semana me caiu uma ficha muito importante. Eu sou nascida em Toledo, nasci de uma família, né, de operários, bastante humilde. E, quando chegava o final do mês, quem é aí da década de 80 vai lembrar que o papai e a mamãe, às vezes, fazia compra uma vez por mês só, né? Porque saía... Era quase o cheque do leite, né? Fazia compra uma vez por mês e ia faltando as coisas durante o mês e a gente ia sobrevivendo durante o mês. Hoje, lá em casa, é diferente. Faltou alguma coisa, parece que a gente tem que correr no mercado pegar, né? Não que esteja errada, que bom que a gente tem essa condição. Mas ia faltando as coisas. Então, lá pelo dia 29, a mamãe abria a geladeira e dizia assim, cara, só tem água. E era uma tristeza. Nós recebemos, há uns 2 meses atrás, um grupo que caminhou pelo país e que caminhou pelo deserto e que chegou em Toledo, e eles viram um bebedouro de água em frente à embaixada, com copos, água gelada. A primeira coisa que ela disse, falou em árabe, e eu ouvi a tradução, tem água e tem água gelada. Numa alegria, como se você tivesse... Sabe quando a criança abre a geladeira e vê um monte de doce? Tem água e tem água gelada. Aquela frase me deixou parada uns 10 minutos. Eles vieram de uma escassez hídrica, onde era se permitido tomar água uma vez por dia para não faltar durante esses 40 dias até pegar o voo para vir para o Brasil, uma família refugiada. E as crianças pegaram um copo e foram tomando água, e sentaram num banco que nós temos lá, completamente satisfeitas com a água gelada. E eu concluo dizendo, quanta água gelada tem na nossa vida? Quanto a gente tem? Quanto sofá? Quanta cama? Quanta coisa que a gente não usa mais? E hoje, a Embaixada Solidária sobrevive e poderia sobreviver muito bem e realizar esse trabalho em todas as cidades da região oeste do estado do Paraná. Às quarta-feiras, estou em Curitiba para fazer uma tratativa muito parecida com essa, só com aquilo que é só água para você, que não faz muita diferença na sua vida agora. A tua roupa, o teu calçado, a tua roupa íntima, a tua meia, o brinquedo do teu filho, o livro que você estudou e que não precisa mais. Então, que a gente possa ficar com essa frase, tem água, e tem água gelada. E isso é muito para quem passou por uma escassez hídrica, para quem sabe que agora pode viver e viver com abundância. E que Toledo tenha orgulho. O meu sonho, eu sou nascida aqui, eu tenho dito isso há 11 anos e tenho visto isso se concretizar dia após dia, que nós possamos ser uma cidade de referência no acolhimento. Eu torço para que Toledo seja a capital do acolhimento humano. Tudo isso que diferente, isso a gente vai deixar de lado. Nós somos uma sociedade inteligente, organizada, próspera, com oportunidade, é uma cidade maravilhosa, com emprego saindo pela porta das fábricas, uma comunidade... O que eu falo comunidade? Gente, é a comunidade de Toledo que sustenta a embaixada. É a melhor comunidade que eu poderia ter. Não falta nada lá, graças a você que sai de casa, deixa a sua doação, vai lá. Os xenofóbicos são minoria, eles passarão e nós passarinho. A grande maioria da população de Toledo está com a causa, está conosco, nos respeita, e é um movimento lindo, maravilhoso. Então, Joana, vamos ser essa água gelada, gostosa, nesse copo lindo, e a gente vai matar a sede, talvez a gente mate a fome, talvez a gente mate a fome de afeto, e que essas pessoas possam ter na nossa cidade um lugar lindo para recomeçar. Realmente. E, sabe, eu estava comentando que tinham 2 coisas que tinham me marcado, né, Pierre? E uma delas foi que teve um dia que eu fiz uma entrevista com uma senhora e ela tinha uma situação, assim, delicada, e aí ela pediu uma cesta básica. E aí foi dada a cesta básica para ela e ela falou assim, peraí que eu vou fazer um café com vocês, que é a minha forma de retribuir. E eu achei de um gesto tão lindo, porque lá realmente as pessoas elas têm essa liberdade, se precisar e se quiser, elas podem ir até a cozinha fazer alguma coisa, né? E a forma que ela encontrou de agradecer foi de fazer um café para nós. Sim. E eu acho que eu nunca me senti tão alegre por receber um café tão significativo de alguém, né? A embaixada é isso. É detalhes, é aquilo que eu falei. São coisas, talvez, por muitas pessoas não tenha importância. Mas fazer o café para essa pessoa é fundamental.
É por isso que na embaixada, em casa talvez pode não ter algo, mas na embaixada o café tem que ter. Por quê? Se não tem, imagina, essa pessoa não tiver realmente possibilidade de fazer o café. Ia se machucar, porque como eu vou... É a reciprocidade para ela, e eu recebo algo, mas eu tenho que devolver algo. Esse aqui também é a mesma coisa. Para a cidade, para o Brasil, os migrantes estão devolvendo, estão contribuindo. Muitas vezes nós olhamos, tem eu diria, um pré-julgamento dos migrantes, mas não. Os migrantes não vieram só para buscar, vieram para contribuir na sociedade. Nós queremos também participar na sociedade, nós queremos contribuir para deixar o Brasil melhor. Muitas vezes nós somos, eu diria, impedidos de contribuir. Nós não temos espaço, é por isso que a embaixada está tentando criar esse espaço há muitos anos para que os imigrantes possam contribuir, possam ter um espaço de fala, tanto nas universidades, no espaço onde realmente o migrante é invisível, estamos tentando colocar eles. Por quê? Para esses imigrantes não tem esse espaço para que eles possam contribuir, eles estão machucando eles por dentro. Então, na embaixada solidária, sim, são os detalhes. Às vezes, a pessoa quer ajudar a descarregar a van. A pessoa quer ajudar de ir buscar uma doação. Então, é uma forma para eles de contribuir com a causa que a gente está trabalhando. Então, isso a gente, eu diria, quando eu digo é a casa de todos nós, realmente é. Porque quando o migrante chega na embaixada, praticamente não vai pedir o que eu posso fazer. Não. Lá, a mãe sempre tem uma fala que a embaixada faz com quem vem. Então, é assim que funciona. A gente vai falar, Pierre, amanhã você tem que ir. Não sei se quando eu tenho atendimento agendado. Mas todo mundo sabe, é natural. Eu vou aparecer, ninguém não sabe qual horário que eu vou aparecer na embaixada. Ninguém não sabe qual horário que o Pedro, que o Daniel, que a Escadeira vai aparecer. Então, assim, você vai, é natural. E lá a gente chega... Você não precisa ter o atendimento marcado. Você percebe que o Pedro está fazendo o atendimento, a compreensão não está sendo feita, a gente já entra. Assim, há uma convivência, as coisas foram de uma forma tão natural, é por isso que eu convido todos, especialmente a sociedade toledense aqui, durante dia 21 até dia 29, vem conhecer. Quem não conhece ainda a Embaixada Solidária, vem conhecer a Embaixada Solidária. Você poderia ter até um questionamento, traga suas dúvidas, porque lá nós vamos estar dispostos para realmente esclarecer o que é o migrante, qual é a importância dele na sociedade, o que ele possa contribuir. Talvez a visão que você tem sobre a migração é porque você não encontrou um migrante que explica para você a contribuição que ele está fazendo na cidade. Então, vem, não precisa ficar com vergonha. Você poderia ter uma visão diferente, mas vem, durante a semana, durante dia 21 até dia 29, suas dúvidas vão ser esclarecidas. Você vai perceber a culinária cubano, angolano, haitiano. Você vai ver realmente como é importante ter esses povos aqui na tua cidade para contribuir realmente com uma sociedade mais justa. Olha só, que lindo. Imagino também que vai ser carregado de detalhes lindos, todo esse evento, de uma arte, de uma expressão, de uma frase que seja de... Cada um vai sair de lá marcado de alguma maneira, tenho certeza. Tem um cerimonial que a gente prepara, e sim, Joana, você está corretíssima, esteve conosco, sempre, né, esteve no Dia da Bandeira, foi fantástica a tua presença, o trabalho lá. Mas os detalhes que nem nós sabemos é que você pode estar sentado numa cadeira do lado do migrante, ele vai começar a contar uma história para você. E é uma história única, talvez ele nunca tenha contado para nenhum de nós, porque é a sincronia, é a identificação. Então, vez ou outra, eu estou lá com cara de bem séria, resolvendo uma burocracia. Eu odeio burocracia, eu sempre procuro alguém que me ajude a resolver. Eu gosto de bater papo, tomar café e resolver problemas de ordem humana. Mas, de vez em quando, eu estou lá resolvendo alguma burocracia, fazendo algum pagamento, e aquilo desperta um gatilho emocional de alguém e aquela pessoa começa a contar aquela história. Então, a gente para a mesa de reunião e ouve aquela história, né? Nós somos feitos de história. Então, na Semana do Migrante,
pode acontecer isso. Pode ser que você veja lá um detalhe desses que a Joana disse, que realmente a gente considera uma costura fina, aquilo que ninguém observaria para aquela pessoa. Mas você pode ser surpreendido com uma história inédita, que talvez você vai ser parte da solução daquele problema, porque ontem ainda disse... ontem fui interrogada, estava exibindo o documentário em um certo local à tarde, onde eu estive em Marechal Rondon, e alguém fez uma pergunta: olha, mas ele vai me contar isso, eu não vou poder resolver, eu vou ficar mal. Eu falei: vamos olhar para o copo meio cheio. Pode ser que a única coisa que ele precisava para resolver o problema era contar para você. E quando ele conta para você, ele conta para si mesmo, ele entende a história e ele vai adiante. A gente precisa acreditar no outro. Ele tem poder de lidar com aquela dor. A gente, muitas vezes, é só o filtro para que fique as coisas ruins de um lado e passe a história boa. Toda dor tem um pouco de esperança, porque se doeu, está vivo. E é nessa vida que a gente aposta, né? Então, nós estamos bastante confiantes nisso. Esperamos receber a população brasileira da melhor forma possível. Agradecer aqui o espaço, que certamente vai nos levar a muitos outros corações, muito mais distante, e esperar a equipe do Jornal do Oeste lá, todos os dias conosco. Se não for possível todos os dias, eu sei o quanto o jornalista aprecia uma comida bem feita, diferente, cheia de história. Não é o comer, é o compartilhar. É a história na mesa, é como aquela cultura se desenvolveu. Então, nós somos seres assim curiosos por natureza, interessados por natureza. Então, eu deixo aqui uma convocação para a equipe do Jornal do Oeste para que vocês estejam conosco nesse momento. Obrigada pelo convite, Edna. Vamos, com certeza, fazer o possível para acompanhar, sim. E agora nós estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo, da nossa conversa. Gostaria de saber, Pierre, se gostaria de deixar alguma consideração final. Eu, em primeiro momento, quero agradecer à população brasileira, em nome de todos os migrantes, qualquer que seja a nacionalidade, por ter abrido a porta de nos receber. E eu quero deixar para eles também dizer, para toda a sociedade, que estamos conscientes de qual o papel, qual o nosso dever na sociedade. E nós queremos e nós vamos contribuir para que nós tenhamos uma sociedade mais justa. Uma sociedade onde cada um realmente possa viver na melhor forma possível. O migrante não é uma ameaça. Não é. Na verdade, ele vem com uma bagagem cultural, econômica, intelectual. Ele quer contribuir. Mas para isso, como foi dito a mãe, alguém precisa ceder um espaço para que ele possa fazer essa contribuição. Eu espero, em 10, 15 anos para frente, nós temos uma melhor cidade, onde realmente os migrantes, os brasileiros, se conseguem realmente coabitam na melhor forma possível. Onde realmente nós não conseguimos fazer a diferença entre quem é migrante e quem é brasileiro. Então, isso é importante. E eu espero que essa Semana dos Imigrantes serve realmente como um ponto de partida para que nós possamos consolidar nossos valores, para que haja uma sociedade mais justa. Olha, eu vou aproveitar e fazer um gancho da fala do Pierre para compartilhar que nós temos um episódio que gravamos com ele. É claro que se trata um pouquinho mais do Dia da Bandeira do Haiti, que aconteceu no dia 18 de maio, mas nessa fala também nós discutimos ainda com mais profundidade da importância da participação dos jovens, da importância de ter realmente essa contrapartida de ambos os lados para esse desenvolvimento social. Então, procura aí no YouTube, no Spotify, no Facebook, que nós temos esse vídeo para você se aprofundar ainda mais sobre isso que ele falou agora e sobre essa importância desse intercâmbio cultural no desenvolvimento social. Obrigado. Edna, gostaria de deixar a sua consideração final? Só agradecimento, Joana, e convite. Tem exposição... Vai ter exposição online também feita pela FIEP, nós vamos divulgar os links. Durante a semana, nós vamos liberar o documentário no YouTube para as pessoas assistirem de casa. Então, vai ser lindo. Venha com o coração aberto,
Tá um inverninho gostoso, dias, né, gostosos para a gente viver. Rua São João, 7871, uma casa linda, pintada pela nossa querida Isabel, lá perto da Secretaria de Saúde. Visite as nossas redes sociais, já entra por lá, e agradecer vocês imensamente e torcer. Olha, é a maior semana do migrante do estado do Paraná. Creio que a gente só fica atrás de São Paulo na realização do evento. Então, você vai poder conhecer o mundo sem sair de casa, sem gastar dinheiro. Vai para a embaixada, que o mundo está lá. É a casa de todos os povos, a gente vai receber com muita alegria. Muito obrigada, Edna. Muito obrigada, Pierre. A gente sempre está aqui de coração aberto, de portas abertas no Jornal do Oeste. E sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa, voltem aqui, tá bom? Obrigado. Aqui estaremos. Agradeço você também que nos acompanhou em mais um episódio do Conversa Oeste, que sempre está aqui ligado na gente, e também nas redes sociais, né? Que nós estamos no Spotify, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, enfim. E vou ressaltar aí um convite, mais uma vez, para você, para realizar a assinatura do Jornal do Oeste, nossa edição impressa, para receber todos os dias na sua casa ou na sua empresa e já começar amanhã o dia bem informado de tudo que acontece aqui na nossa cidade, na nossa região, no Paraná, no Brasil, com os principais destaques. Bom, é isso. O link vai estar aqui na descrição para que você tenha mais informações, assim como também vai ter o link do Instagram da Embaixada Solidária para que vocês possam verificar mais detalhes da Semana do Migrante. É isso, e nós nos vemos, então, no próximo episódio. Até breve.